Boa tarde, pessoal. Hoje a gente tem uma novidade e você está nessa novidade, nosso podcast, né? Nós do Ministério Quericem estamos aqui para apresentar isso para vocês. Eu me chamo Jennifer. Eu me chamo Ronaldo e vamos dar início no nosso podcast do Ministério Quericem, iniciando 2025. E hoje temos um tema muito importante para vocês, que é as partes da missa e seus significados. Só que não somos nós que vamos falar, né? Enganados são vocês. Quem vai falar é o nosso convidado, que vai se apresentar, né? Pra gente saber como ele é, quem ele é e de onde ele é. Boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem assistindo. Bom dia também, né? Sou Márcio, Sebastião Márcio, né? Uns chamam de Sebastião, outros de Márcio, mas pode ficar à vontade, né? Eu sou da comunidade... Eu moro na Zona Rural, na verdade, né? Então lá é a comunidade Nossa Senhora das Dores, mas aqui eu faço mais parte da comunidade São Sebastião, através aqui dos convites realizados por Ronaldo, do que da minha própria comunidade, né? Propriamente dito. Já fui seminarista aqui na paróquia no tempo de Padre Assis Meira e Padre João Afonso, né? Já faz um tempão já, né? E continuei buscando os meus estudos, me aprofundando, né? Que eu acredito que para um católico nunca é demais querer buscar, querer aprofundar-se no conhecimento, querer conhecer a sua fé, querer conhecer a igreja, né? Verdade. Prontinho? Prontinho, Jennifer. Já estou conhecendo você. Mas enfim, nós temos muitas dúvidas. E como você mesmo falou, nunca é demais conhecer. A gente tem a primeira pergunta. Muitas pessoas vão à missa, mas não sabem o que é exatamente a missa dentro da tradição católica. Você poderia explicar o que é? Claro. Vamos lá. A missa, né, ela tem ali o seu significado. O que é a missa, né? Qual o significado da missa? A missa, ela é o acontecimento, porque ela continua acontecendo, né, da paixão do Senhor. Então, uma única missa foi celebrada em todo o tempo. O próprio Cristo celebra a sua missa com os apóstolos, né? Quando Cristo institui a Eucaristia, uma única missa celebrada. O que acontece? Na continuidade, na sucessão apostólica, né, nós vamos ter então aí com a sucessão apostólica a continuidade, a renovação do mistério, a continuidade do mistério do Calvário. Então a missa, ela é o sacrifício por Cristo ofertado, sendo renovado em toda a celebração eucarística. É a continuação daquele sacrifício, do primeiro sacrifício de Cristo. Por isso a importância dela, por isso a sua magnitude da Santa Missa. Ela não é ali uma representação, né? Ela não é um faz de conta. Ela é a continuidade do Calvário. Ela é aquela continuidade. Então todas as missas, né, que nós celebramos justamente aquela continuação, a renovação do Calvário. Isso é muito interessante. Então, o pessoal sempre pergunta às vezes, né? E muitas vezes o pessoal pergunta: tem como a igreja saber quantas missas foram celebradas durante todo esse tempo? Desde o tempo, a igreja tem o que mais aí? 2000 anos de história. Então, quantas missas nós tivemos nesse tempo aí? Né? Então, quantas missas nós tivemos? Uma. Todas as demais que nós estamos celebrando até hoje é a continuação dessa primeira missa, né? O sacerdote, quando ele vai celebrar, quando ele está celebrando in persona Christi, ou seja, na pessoa do Cristo, ele oferece ali, né, os dons dele, e justamente é o sacrifício de Cristo ali ofertado, né? Do primeiro momento, durante os 2000 anos de história e de tradição da igreja, uma única missa foi celebrada, e toda a missa ela é a continuação desta primeira missa.
ela é a continuidade, ela é a renovação, porque o sacrifício continua em cada missa. Tá vendo? Nem eu sabia dessa. A importância desse podcast para você. Essa mesma linha, qual a importância da missa nas nossas vidas, sabe? É apenas uma celebração ou tem um impacto maior? Ou é tipo assim, toda missa é uma só. Não precisa ir hoje, né? Eu já fui semana passada, para que ir hoje? Então, a importância da missa, né? Para nós que somos católicos, né? Nós temos a obrigação de, no mínimo, ir na missa, a igreja, né? Orienta, né, que a nossa obrigação é ir todos os domingos. Por que o domingo? Porque é o dia do Senhor, né, o dia do ressuscitado, né? Mas, né, quanto mais missa a gente vai, é melhor, né? Se você puder ir para a missa todo dia, vá para a missa todo dia, não tem problema. Agora, a missa ela não é uma celebração qualquer. Por isso, a importância de não se ir para a missa de todo jeito. De não ir para a missa de qualquer jeito. A missa é a celebração, é a reunião dos fiéis em torno do altar do Senhor, né? Onde será ali ofertado em sacrifício, pão e vinho, que nós mais tarde falaremos, corpo e sangue do Senhor, né? E esse sacrifício ofertado é para nós o pão o pão e o vinho, o corpo e sangue do Senhor, que serão ali consagrados, eles nos tornam, primeiro, né, igreja como um todo. Nós somos uma só igreja, nós estamos em comunhão. Então, nós comungamos, nós estamos em comunhão com a totalidade da igreja. Nos torna santos, porque através da comunhão, Cristo, né, agora age em mim pelo corpo de Cristo, o próprio Cristo que se dá, que se oferece, né? Então, a comunhão, ela edifica a vida do cristão, ela edifica a vida do católico. Ela é a salvação, né? Ela é a fonte da salvação, junto com o sacramento da penitência, que nos redime os pecados. Então, a importância da missa, ela nunca vai ser comparada às outras orações. Nós temos ali o Santo Terço, né? Na nossa tradição, nós temos o Santo Terço, nós temos as orações do dia a dia, de cada pessoa ali tem a sua oração própria, tem ali o seu rito próprio do dia, né? Mas a missa, ela é a oração completa do católico, né? Ela é a vida do católico completa ali sendo celebrada. Então, Márcio, eu acho que... Como é que você acha essa questão de muitos católicos ainda ter uma certa preguiça de ir à Santa Missa? Porque se nós ouvimos hoje, pessoal, que a importância da Santa Missa, ela tem todo esse amparo litúrgico, então nos falta entendimento. Nos falta enxergarmos na missa esse Cristo ainda vivo, né? Porque nós vimos ainda as pessoas um pouco morgadas, se sentem um pouco obrigadas a ir à missa. Se for uma missa de manhã, se convidar a missa à noite, não vai, porque já está com preguiça. Então, por que isso? Olha, Ronaldo, eu diria que essa questão, essa preguiça, né, como você bem falou, né, de ir à missa, né, esse desprezo até dói no coração quando a gente tem desprezo, o desprezo pelo sagrado, né, é porque não conhecemos a sua totalidade. E, na verdade, a totalidade da missa, a sua totalidade, Dom José Falcão, ele tem uma frase linda, que ele diz assim: nem o Papa nunca vai conseguir explicar a grandiosidade que é a Santa Missa em sua totalidade. Veja, nem o Papa vai conseguir explicar a grandiosidade da Santa Missa em sua totalidade. Por quê? Nós desconhecemos muito sobre a Santa Missa. E muitas vezes o que nós conhecemos,
apesar de ser lindo, outras pessoas não conhecem. Nós não apresentamos a missa a essas pessoas como ela de fato é. Essa beleza de Nínive, que é a missa, a ressurreição do Cristo. Ao mesmo tempo que a ressurreição, que é um mistério, é também, no momento da celebração, da oferta dos dons, é também ali a paixão, a morte. O Cristo que se doa. E veja você, apesar dos nossos defeitos, Ronaldo, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas mazelas, nós somos convidados a participar de todas as santas missas existentes. Porque ali naquele momento, eu posso viver. Então, falta nas pessoas enxergar na missa o Cristo. Falta enxergar o amor que Deus deu ao mundo no seu Filho. Falta enxergar, falta as pessoas verem que a missa não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Se eu chego aqui para vocês e falar assim, vocês hoje topam ir para um encontro após a Santa Missa e vai ter o café que tá caro, né? Vai ter o café, vai ter refrigerante, vai ter bolo, vai ter tudo de graça. Todo mundo vai querer, não vai? Por quê? Porque nós gostamos, não é verdade? Nós gostamos disso. Então, se eu digo que eu amo as coisas do mundo, gente, que eu amo, e não está errado você gostar de comer, né? Desde que ela tenha moderação, tudo bem, né, Ronaldo? Desde que tenha moderação, tudo bem. Mas se eu gosto das coisas do mundo, imagina aquilo que Deus preparou para você, que vai te conduzir à vida eterna. É a porta de entrada para o céu, é a Santa Missa, né? Então, faltar uma Santa Missa, inclusive, é um pecado no domingo, que é dia de preceito, a missa dominical é dia de preceito. Então, faltar a Santa Missa é um pecado grave, é um pecado mortal. A missa dominical, né, ela é uma falta grave. Então, falta as pessoas verem não como uma obrigação, como a igreja diz que de fato somos obrigados a participar da missa nos domingos, ou no sábado à noite, que cumpre ali o preceito do domingo, Ronaldo. Mas falta as pessoas amarem como elas amam aquilo que elas fazem, e muitas vezes sem receber nada em troca financeiramente, né, como um jogo de futebol, né, e qualquer outro evento que tem. Então falta esse amor. Esse amor, acredito que está pegado muito à parte carnal, porque, tipo, para assistir uma missa, as pessoas vão de qualquer jeito, qualquer roupa. E nisso a gente tem a modéstia. O que é essa modéstia? Porque eu não posso com uma blusa de alcinha, porque eu não posso ter bermuda. Eu quero ir confortável. Mas às vezes, muitas vezes o confortável não é adequado. Exatamente, Jennifer. O confortável, nós deixamos ele para casa, né? Nós deixamos o confortável para casa. Nós temos que entender que nós estamos indo, para nós que somos católico, apostólico, romano, nós estamos indo para a casa do meu Senhor, do meu Salvador. Então eu não vou de qualquer jeito, eu não vou de qualquer forma, né? Eu não vou colocar, como diz aí, um vestido curto, um short, um boné. Eu não vou colocar ali uma regata, né? Eu não vou colocar ali, como tem mulheres que usam, né? O cropped, né? Eu acho que é esse nome aí, o cropped, né? Eu tenho, olha, ela falou o nome, né? Então, eu tenho que ter uma postura decente diante do meu Salvador, né? Eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ir adequado para a Santa Missa. Então, uma roupa que vai caber bem em você, né? Que você vai estar ali, digamos, do ponto de vista ético. Para não chamar a atenção dos coleguinhas. Para não chamar a atenção dos coleguinhas, exato. Bem vestido, e aqui o termo bem vestido não quer dizer que você vai usar uma roupa de marca ou terno e gravata, né? Mas você vai estar com uma roupa decente, uma roupa que esteja aplausível para você participar da Santa Missa, né? Uma vez estava na Santa Missa e era impossível não ver, porque estava à minha frente e a menina estava assim,
ela tentava subir a saia dela a todo momento, porque a camisa era curta demais e a saia também era curta demais. Então, não é uma roupa para você ir para a missa. Eu diria até, né, do ponto de vista religioso e ético, dependendo da roupa, como era uma roupa muito curta, nem para você sair, né? Nem para você sair. Tem roupas por aí que são descartadas. Mas na casa de Deus, principalmente, esse tipo de roupa não convém. Eu faço sempre a comparação. Se você fosse convidado a um depoimento, né? Você vai, o juiz te convida para um depoimento. Você iria com roupas inadequadas? Óbvio que não. Nós não vamos, se nós formos para um tribunal, nós não vamos de qualquer jeito. A gente coloca uma roupinha adequada para se apresentar diante de um juiz. Então, porque diante do meu Senhor, que é o juiz dos juízes, eu tenho que me apresentar de qualquer jeito, né? Então, essa história de que eu vou para a missa hoje porque eu me sinto bem, eu vou da minha melhor forma. Aí eu boto na tomara que caia, uma calça já mostrando tudo, não. Na igreja não. Você pode até tomar essa decisão por conta própria, né? Por conta própria, mas não é correto. E há uma necessidade, Márcio, muitos jovens também nos procura, e teve uma cena bastante interessante, que era uma menina, tinha acabado de conhecer a crisma, conhecer a igreja, e era muito novinha, né? E ela disse uma coisa, ela disse: quando eu me crismar, eu quero ser de outra religião. E a gente se perguntou, por quê? Porque nessa religião que eu gosto, lá eles são muito modestos. Eles têm a postura que eu sonho para mim. Eu não quero mostrar minhas partes, eu não quero mostrar minhas pernas. E eu vejo que muitos jovens que têm dentro da minha religião são muito, ela usou até essa expressão, escandalosos, né? Então, há sim essa necessidade de muitas pessoas de se vestir modesta. E fica uma pergunta: por que muitos ainda que têm esse desejo de ser modesto, mas não conseguem nesse atual ano, nesse atual momento, esse milênio que nós vivemos, que parece que nos força a querer essa moda, esse mostrar-se o corpo? Olha, Ronaldo, o primeiro ponto que nos leva eu sempre digo o seguinte: nós somos pessoas influenciadas, né? Nós somos pessoas influenciadas pelos meios externos, né? Então, a partir do momento em que eu vejo, que eu faço comparação, e aqui pode entrar a psicologia, a partir do momento que eu não me conheço, a partir do momento que eu não me conheço, eu quero me comparar aos demais. Eu quero ser igual aos demais, né? Então, muita gente às vezes tem dificuldade porque falta o conhecer-se, né? A famosa frase de Sócrates, né? Conhece a ti mesmo, né? Então, falta o conhecer-se. Falta, quando você se conhece, quando você conhece o que é a Igreja Católica em sua amplitude, quando você conhece o que diz os documentos da Igreja Católica, aqui está um dos muitos, que é o Catecismo, tá? Esse camaradinho aqui de capa amarela é o nosso querido Catecismo, né? Que muitas vezes a gente pode usar também para acordar. Por conta tá dormindo assim, a gente joga, brincadeira, tá? Para acordar, mas falta conhecer a igreja na totalidade, entendeu? E quando você não conhece a igreja, aí você usa, eu posso usar o exemplo da jovem que quis mudar de religião, né? Porque lá na religião as pessoas se vestiam bem. Eu posso dizer assim: eu vou mudar de religião porque eu estou lá eu vejo que as pessoas se vestem bem, né? E aí eu tenho aqui a Jennifer, por exemplo. Se Jennifer chega para mim e diz assim: Márcio, eu vou mudar de religião porque lá na outra religião B ou C, eles se vestem bem. O que eu poderia dizer para ela: Jennifer, você conhece a igreja como um todo?
Nem de beleza vive a mulher. Exatamente. Então, assim, se você se coloca, né, em comparação aos demais, você está simplesmente indo porque uma maioria está indo por aquele caminho. E lembrem-se, quem crucificou Cristo foi a maioria. Então, ir na maré, contra a maré, é o desafio do jovem católico. É o desafio do jovem católico vestir-se adequado, vestir-se bem, não fazer comparação porque a coleguinha da escola, lá do Instagram, das redes sociais, disse que se ela usasse tal sainha, ela ficaria linda. Aos olhos de Deus, a sua beleza pode até ser a exterior, mas não é essa que vai salvar você não, viu? Falar em beleza, muitas das pessoas, muitos dos jovens que não têm religião estão se convertendo para a igreja católica. A gente está vendo isso na internet. Tipo, a gente conhece qualquer coisa pela beleza, mas falta conhecer, como você disse, né? Falta saber, porque não adianta, tipo, fui para uma missa, vi ali, aquilo ali me chamou a atenção, ou como aquele famoso livro que eu não me lembro o nome agora, mas é quando um evangélico vê nossa hóstia brilhar, né? E o outro, seu colega, não vê. E nisso existe o pecado venial, existe o pecado mortal, existe muita coisa envolvida nesse meio, quando se trata de beleza. Então eu queria que você falasse a diferença entre o pecado venial e o pecado mortal. Tá, gente. Olha, o pecado venial, ele vai ser aquele pecado leve, aquele pecado que ele não te separa necessariamente do amor de Deus, né? Ele não vai te separar da comunhão, ele não vai te afastar de Deus, né? Que são os pecados ali, digamos... Tipo, não peguei aquele bolo na cozinha, mas fui eu que peguei. Aí eu vou dizer isso pra minha mãe que não peguei. Aí isso é um pecado venial? É um pecado mortal. Meu Deus! Por quê? Porque você citou algo bem. Pai e mãe. Pai e mãe está onde? Entre os 10 mandamentos. Aí já é um pecado, inclusive, mortal. Todo pecado mortal estará inserido nos 10 mandamentos. Então, pequei, fiz o exame de consciência. Vi que no meu exame de consciência eu infringi um dos 10 mandamentos. Eu estou em pecado mortal. Se confesse. A confissão é o meio para poder participar da Eucaristia e dos demais sacramentos, inclusive. Então, o pecado venial é aquele pecado leve, aquele pecado que às vezes a gente diz um pequeno palavrão, às vezes, vamos dizer assim, com o nosso irmão. Um dedinho na quina e disse... Exato. Então, não te apartou de Deus, né? Porque foi algo, a depender da palavra também, né? Porque tem palavras que, por isso o nome palavrão, né? Tem umas palavras que são bem grandes, né? Então, assim, não vai te afastar de Deus, aquele pecado, né? O pecado mortal, já está dizendo, né? Ele te separa da graça, ele te afasta de Deus. Deus não pode conviver com o pecado. Deus, em sua grandeza, jamais vai conviver com o pecado. É aquela história, Deus ama o pecador, não o pecado. Essa história dessa música, que Deus me ama como eu sou, do jeito que eu sou, ó o dedinho, não funciona não, tá? Deus me ama sim, né? Mas eu preciso me converter. Eu preciso, primeiro, o pecado é uma doença. Eu preciso aceitar que eu estou doente. E aceitando que eu estou doente, eu vou atrás do sacramento da cura. Nós temos 2 sacramentos que curam, né? Muita gente pensa às vezes na cura física. Estamos aqui falando da cura espiritual, que é a unção dos enfermos e o sacramento da confissão. Então, eu preciso me confessar. Mas eu me confesso todo dia com Deus debaixo do pé de pau. Não, Deus não fala com você debaixo do pé de pau para a confissão. Até porque Cristo diz, né? Ide pelo mundo, né? Batizai-o, pregai o evangelho. O pecado de quem vocês
perdoardes, serão perdoados. E o pecado de quem vocês reterem, isto é, colocar uma observação, os céus obedecerá. Ou seja, todo pecado que o sacerdote ali coloca uma observação, que você precisa mudar, que você precisa melhorar, você ali precisa fazer um sacrifício, né, para se tornar santo em relação àquele ato. Então, venial não te afasta de Deus, não te afasta assim da Eucaristia. Mortal te afasta de Deus, te afasta da Eucaristia, Jennifer, e ali você não pode participar, você está ali apartada do Senhor. Você precisa, eu até diria, voltar a se amar. O pecado é um desamor a si próprio e é também uma falta de amor para com Deus, que te ama tanto. Então você precisa voltar a se amar, fazer um exame de consciência, procurar o sacerdote e fazer uma boa confissão. E ali você pode receber ou não, no mesmo momento, a absolvição. O sacerdote ele pode primeiro pedir um ato de expiação, né? Ou ele pode dar a absolvição naquele momento. Muito explicado, né, gente? A questão dos dois pecados mortais e veniais, acredito que foi bem explicado. Porém, vem um questionamento, né? Muitas pessoas têm aquela famosa frase: eu não vou me confessar comedor de feijão, né? Eu não vou me confessar uma pessoa que pode pecar mais do que eu. Então, qual a mística, qual é a importância do sacerdote, sendo humano, comedor de feijão, gosta de uma Coca-Cola, um homem igual a todos nós? Então, Ronaldo, o padre, né, ele quando vai celebrar, quando ele vai confessar, quando ele vai ministrar o sacramento, ele age in persona Christi, na pessoa do Cristo, né? Ele está ali para o Cristo, né? Para a sua igreja que é de Cristo, né? Então, o sacerdote, mesmo sendo ele um comedor de feijão, como as pessoas dizem, mas ele está ali para acolher primeiro, né? Ele vai acolher você, como Cristo acolheu aqueles que procuraram a Ele. Ele vai te ouvir, né? E vai te direcionar por caminhos que muitas vezes a gente não conhecia, era desconhecido, né? Então, o papel do sacerdote é, primeiro, que ele não está ali na pessoa dele, porque se ele estivesse ali apenas na pessoa dele, sem o in persona Cristo, sem o seu sumo sacerdócio, ele poderia sair da igreja e contar o seu pecado para outra pessoa. Só que o pecado, veja, contado ali absolvido, ali fica. O pecado, a confissão, ela é inviolável, não é contada a ninguém. Ninguém mais sabe. Foi entre você e Deus. O padre ali, ele vou usar esse termo, o intermediário. Ele está ali apenas para fazer a ponte entre você e Deus. É aquilo que Cristo deixou para os apóstolos, é a sucessão apostólica, né? Quando Cristo diz aos apóstolos: o pecado de quem vocês perdoarem, eles serão perdoados. E então, se eu tenho a sucessão apostólica que foi dada por Cristo aos apóstolos, e nós temos essa sucessão há mais de 2000 anos, então esta sucessão dá-me o direito de dizer que eu não vou me confessar como comedor de feijão, mas o próprio Cristo que está ali. Por isso que muitas vezes, você que não fez essa experiência, faça. Você chega diante do sacerdote parecendo um lixo. Você chega diante do sacerdote parecendo aquela roupa que você foi caminhar num dia de chuva, numa estrada de barro. E você sai daquele momento da confissão sentindo-se a roupa mais limpa, mais branca que possa existir. Tem até uma frase que eu escutei esses dias de um rapaz que dizia o seguinte: escutar "eu te amo" é maravilhoso, mas escutar "os teus pecados estão perdoados" é sensacional. Então,
a mística realmente de entendermos que ali não é mais um padre, não é mais um comedor de feijão, é muito importante na Santa Missa também, que nós precisamos entender. Na Bíblia, tem quais os sinais, quais as passagens que dá para lembrar que o Cristo ele deixa essa importância desse sacramento da penitência, onde ele diz, mais ou menos ele chegasse e dissesse: eu vou para o meu Pai, mas eu preciso deixar que alguém siga esse processo lindo de perdoar e trazer de volta para perto de mim. O versículo, capítulo, não vou saber te falar agora, tá? Mas o Cristo vai falar isso lá no Evangelho de João, tá? No Evangelho de João nós vamos encontrar onde Jesus ele faz a revelação para os seus apóstolos, né? E essa revelação que ela é feita de Cristo aos apóstolos, que ele dá essa autoridade à igreja ali na figura dos apóstolos, né? Obviamente falando, quando Cristo menciona isso, já é a autoridade que ele dá à igreja, né? Já é a autoridade que ele dá. E João, o Evangelho de João, ele vai ser justamente rico nisso. Ele vai ser rico nesses sinais que João vai dar, né? Que João deixa escrito no seu Evangelho, inclusive, né? Da sucessão apostólica, né? Ele vai narrar ali, durante a paixão, todo o sofrimento, né? Que é a paixão de Cristo, que é a celebração da Eucaristia, que Lucas também vai narrar também. Lucas vai narrar a paixão também, mas João ele vai detalhar ali a paixão, eu diria até melhor, né? Mas quando nós lemos, nós vemos nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, nos sinóticos, né? Os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, são os sinóticos, né? O Evangelho de João, nós vamos encontrar essa manifestação de Jesus, dizendo que ele vai para o Pai, né? Não só a manifestação, como a promessa. Ou seja, a promessa de que Deus volta. Deus voltará, né? Só que, para nós católicos, há um porém aqui, quando a gente fala que Deus volta, tá? Porque, diferente dos nossos irmãos apartados, né? Que eles falam muito sobre o fim do mundo, sobre tudo isso, aqui vale salientar que a Igreja Católica, ela fala sobre o fim dos tempos, mas como algo mais preciso, porque o fim, Jennifer e Ronaldo, ele pode ser agora. Para quem morre agora, o fim aconteceu, né? Então, esse julgamento acontece já de imediato, né? Os nossos irmãos apartados, eles falam, nós podemos falar dos protestantes, eles falam sobre o juízo final, mas nós como católicos acreditamos sim no juízo final, ele vai existir de fato, né? Assim como existe o juízo particular, mas nós entendemos que a promessa de Cristo, que ele voltará para julgar vivos e mortos, conforme nós professamos em nossa profissão de fé na Santa Missa, né? No batismo e na crisma, nós professamos essa verdade de fé, esse dogma da igreja, né? Ele há de vir sim para julgar, mas também é uma promessa do Filho. Ele deixa sinais. Quando ele ressuscita no sepulcro, né? Ele deixa ali o seu manto dobrado. Ele deixa o manto dobrado. Cristo, quando ressuscita, deixa o manto dobrado em sinal de que, cumprindo todo o preceito de um judeu, a sua religião, Cristo era judeu, né? Então, cumprindo todo o preceito ali, ele deixa o pano dobrado. E na tradição judaica, deixar o lençol dobrado quer dizer justamente isso, que você vai voltar, que você retornará, né? Então, a igreja convida todos os dias, todo momento, através de seus ministros, os padres, bispos, a conversão.
né? O retorno para casa, né? O retorno para a igreja, para a vida eucarística. Não se apartar, não se afastar, porque a partir do momento que eu me afasto, eu não sei quando será ali o meu último momento, o meu último suspiro, e ali acabou-se. O mundo acabou para mim naquele momento, né? Possa ser que eu consiga chegar em casa. Se eu conseguir chegar em casa, maravilha. Se eu não conseguir, morreu. Pronto. E se a gente não está em comunhão, se a gente está em pecado mortal, como é que a gente vai encontrar a pureza do Salvador? Como é que a gente quer ganhar o céu sem o esforço de ser cristão? Isso que a gente voltou o nosso laço de amor com Jesus, diz que a gente já está confessados devidamente no estado de graça. Alguma parte da missa que as pessoas subestimam, se tem algo assim, não sei, que não importa não, o padre falou isso, Olha, eu acredito que todo mundo, Jennifer, sabe da importância da Eucaristia, ou pelo menos deveria saber, né? Será? Mas nós sabemos que a Santa Missa, ela tem 4 partes. É o seu rito inicial, ela vai ter ali a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais. Ela vai ter esses 4 momentos, na sua grandiosidade. A partir do momento que inicia a procissão de entrada, aquele momento é muito significativo, é Cristo que entra para a comunidade, como eu falei antes, o Padre está in persona Christi, na pessoa do Cristo. Aquela procissão de entrada ela tem um significado, é Cristo entrando na comunidade, Cristo que entra em Jerusalém e depois vai ser crucificado, né? Então, eu diria que uma das partes que o povo subestima é a liturgia eucarística, né? Fica de todo jeito, faz de todo jeito, não presta atenção ao que está sendo ali falado, o que está acontecendo, né? Até assistindo esses dias um vídeo do padre Christian Shankar, ele fala, né, que missa que o momento do ofertório virou recreio dentro da igreja, né? Que o pessoal vai e vem para o banheiro, vai e vem para o banheiro e esquece do ápice que está acontecendo ali, né? Além do seu ofertório que você está colocando ali, existe o acontecimento, né? Na hora que o padre levanta a patena, na hora que o padre está ali consagrando, elevando a patena, que é aquele pratinho, né? Que parece um prato assim, que tem a simbologia de um pratinho assim. Na hora que ele está levantando a patena ali, ele está ofertando as coisas boas, e ali você também vai ofertar as coisas boas, você vai colocar ali as coisas boas. Na hora que ele ergue o cálice, ele está ofertando ali o sofrimento, então você coloca ali os seus sofrimentos, os seus desejos. Então, às vezes, está acontecendo a missa, e no momento do ofertório, nós estamos como? Conversando com um colega do lado, nós estamos, Ronaldo, às vezes... o vestido dela, eu não gostei não, também não. Exatamente. É aquela olhada rápida no celular, A né? hora, vamos achar o pastel. É a hora rápida, perfeito, gente. É a hora rápida porque eu tenho pressa, porque eu marquei um encontro depois da missa, eu tenho pressa, eu tenho que chegar. Então, você esquece, você tem a semana toda para os outros a conversar, olhar mensagem, mandar mensagem, conversar com o namorado, com a namorada, falar com todo mundo, mas você não tem 1 hora e meia para Nosso Senhor, para viver a plenitude da sua paixão, que é a Santa Missa, vivenciar todos os momentos da Santa Missa, que cada gesto, cada momento, ele é rico em significados, ele é cheio de significados, não é apenas um rito. Quando a Igreja Católica, quando foi elaborada a Sagrada Liturgia, né, quando se tem os ritos ali, os gestos, não é para enfeitar a Assembleia, né? Não é porque a Assembleia precisa ficar
acordada, então nós vamos botar o povo para se ajoelhar, para sentar, para ficar de pé, se ajoelhar, sentar, ficar de pé. Não é uma brincadeira. Existe todo sentido, todo significado. Existe dentro da igreja, dentro da Santa Missa, cada parte daquela, cada momento daquele, a vivência dos cristãos. Nós que estamos ali participando. Então as pessoas levam, eu diria até a missa como um todo, na brincadeira, né? Na procissão de entrada, Ronaldo, as pessoas querem conversar com o padre. Querem tirar foto, querem parar o padre assim, para aqui, para começar a tirar uma foto. Certo. Só que ali ele está representando Cristo que entra na comunidade para ser crucificado. É um momento de silêncio interior do sacerdote e da Assembleia está atenta aos acontecimentos que estão ocorrendo em sua volta. São cenas bem tão interessantes que eu aprendi isso na minha crisma. A minha crisma foi o quê? Em 2009, né? Então faz tempo aí. Eu aprendi o seguinte: como é que você sabe que está vivenciando o início da liturgia eucarística? Quando chegar na homilia, você lembra da primeira leitura? Ou não? Ou somente estava muito voando? Então, eu acho que realmente nós católicos perdemos um pouco não vou falar nem da importância, mas da curiosidade de perguntar às vezes. Não entendo por que se levantar demais na Santa Missa, por que se sentar demais, entendeu? E acabamos deixando e nos comportando de toda forma. Porque quando nós levantamos na missa, né, nós estamos dizendo que nós estamos ressuscitados para Cristo. Quando nós nos ajoelhamos na Santa Missa, nós estamos dizendo, Ronaldo, que nós estamos descendo à mansão dos mortos, nós estamos sepultando os nossos pecados, né? Nós estamos vivendo a dor da paixão, nós estamos descendo à mansão dos mortos. E quando eu estou sentado, eu estou à espera, a vivenciar o que está acontecendo. E aí é interessante perceber que lá na Idade Média, o sermão ou a homilia, como nós chamamos, ela não acontecia dentro da missa, como é hoje, ela acontecia antes. Ou seja, primeiro o padre fazia o seu sermão e aí a missa ela acontecia, né, sem o sermão do padre. E depois a igreja, entendendo a necessidade de colocar a homilia dentro da liturgia eucarística, né, do rito da liturgia da palavra, então essa alteração ela dá mais ênfase às homilias, né? Ela dá mais ênfase, por quê? Porque ali é o ensinamento da igreja. O padre, quando ele está fazendo a sua homilia, ele está ali nos ensinamentos da igreja, ele está nos ensinando e mais partilhando o que foi, porque nós temos duas mesas. Você pode observar, você que é católico apostólico romano, se não prestou atenção, preste, que vai haver um ambão contendo um livro, que nós chamamos de lecionário, e vai ter também a mesa contendo o missal romano, que é a mesa do sacrifício, que é a mesa onde vai ser entregue os dons, onde vai ser celebrada a liturgia eucarística. Então, são de duas fontes que nós comungamos. Nós comungamos da palavra e nós comungamos do corpo de Cristo na Eucaristia. Nesses gestos e tudo mais, tem uma pergunta importantíssima para nós, aqueles que sofrem de atrasos. Como, né, primeiramente, quem pode comungar? Diga quem está apto, e quem chega atrasado pode comungar? Nos ajude, por favor. Lá. É interessante a pergunta, gente. Sabe por quê? Quando a gente fala em atraso, sabe o que eu me lembro? De alguém que não se programou. Vejam bem, a missa ela não acontece do dia para a noite, certo? Nós temos aqui na paróquia, por exemplo, uma missa no sábado hoje, né, para quem está assistindo, inclusive, esse vídeo, né, vá. Hoje nós estamos gravando esse vídeo num sábado, né, então vai ter missa às 7h30.
Essa missa ela muda de horário? Não. Então, eu sei que no sábado, às 7h30, tem a Santa Missa. O que me custa sair de casa 30 minutos, 40 minutos com antecedência, né? Veja, se eu vou para um encontro, geralmente eu saio até 1 hora antes, para não chegar atrasado. Se eu vou para uma reunião, né, e essa reunião envolve trabalho, a gente não quer chegar atrasado porque não quer que desconte o nosso salário. Eu me atraso. Então, por que para a missa os restos? Eu posso sair de casa faltando 10 minutos para começar a Santa Missa, nem dá tempo de eu fazer uma leitura minha, né, espiritual, como está a minha vida espiritual antes de chegar à Santa Missa, né? E participo da comunhão sem ter feito uma reflexão, uma avaliação, né, espiritual mesmo da minha rotina. Então, eu diria que, do ponto de vista, e aqui eu vou falar uma opinião minha, vou falar da igreja. A minha opinião, quem chega atrasado não deve comungar. Por quê? Você teve a semana toda para se programar. Ah, mas no meio do caminho me deu uma dor de barriga. Aí você teve que voltar para casa. Aí veja, no meio do caminho me deu uma dor de barriga. Essa dor de barriga não ia acontecer se você já estivesse, ou aconteceria, mas você teria já ali o banheiro da paróquia da igreja, né, disponível, se você tiver saído com antecedência. Mas você não sai com antecedência, você sai só faltando 5 minutos para chegar até a matriz, até o local onde será celebrada a Santa Missa. Então veja, é uma organização da sua vida espiritual, é você colocar, dar prioridade. Mas a igreja entende que existem pessoas que podem atrasar, né? Que podem atrasar. Então, antes do padre iniciar o rito, né, com a Santíssima Trindade, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa ela pode participar da liturgia eucarística. Se ela chega depois, aí já fica complicado, né? Já é outros 500. Por quê? Ela deixou de participar na sua totalidade. Qual é a recomendação? Não é um documento, é uma recomendação da igreja, porque cada necessidade pastoral a igreja entende de uma forma diferente. Qual é a recomendação da igreja? É que você verifique os horários, né, oportunos à missa em outro momento, naquele mesmo dia. E se for, por exemplo, hoje é sábado, você chegou atrasado na missa, você pode participar sem comungar, mas amanhã você vai e participa comungando, né? Então, essa é uma orientação pastoral da igreja, tá? Agora, cabe a você também avaliar, né? Fazer um exame de consciência. Por isso que a importância de você chegar antes na missa. Eu acho que tem uma problemática bastante recorrente, né? Mais para a população feminina, né? Eu acho que é a questão do se arrumar. Acho que tem mulheres que eu já tive muitas perguntas sobre isso também. Eu estava pranchando meus cabelos e não administrei o horário. Quando eu olhei no meu relógio já era 7h15. Então, quando eu fui terminar de me arrumar, quando eu olhei 7h25. 5 minutos para mim chegar no centro, para a igreja. E agora? É isso? E quando vai questionar essas pessoas, no fundo, é como se estivesse se arrumando para os outros e não para o Cristo. A gente entende que devemos dar o nosso melhor. Nossa roupa, a maquiagem, mas às vezes fica algo meio esquisito, porque é como se estivesse se arrumando para alguém que esteja lá, para o público, a assembleia que estivesse olhando. Exatamente, Ronaldo, é isso que acontece muitas vezes, esse demorar, né, mais pelo público feminino, né, mas a vaidade de hoje está tão grande que os homens também estão vaidosos, né? Olha, uma barba antigamente era 5 conto, hoje está R$45 para fazer só o pezinho, viu? E eu não fiz a minha. Então,
essa vaidade voltada mais para o público feminino, mas como eu disse, o público masculino também hoje está no mesmo caminho, de fato as pessoas elas se preparam mais para as outras, né? Elas estão se preparando mais para a Assembleia, né? Do que para o próprio Cristo, né? Isso é triste, porque a sua preparação tem que ser para Cristo, não para os outros, né? De tal forma que você se prepare, como nós falamos no início, de uma forma que você esteja visível para os outros, que não levem aqueles que estão lá a retirarem a atenção em virtude de uma roupa mal colocada, mal vestida, né? Vamos usar esta palavra, mal vestida. Então, se você sabe que você vai escovar cabelo, né, Jennifer? Vai escovar o cabelo, vai colocar um pozinho, um blush, o que imagina? Um batonzinho, rímel e tudo mais. Isso vai demorar horas? Você começa às 4 horas já tá. Não, depende. E assim, nós mulheres temos um ritual de arrumação, sabe? Quando se lava cabelo, a gente separa 3 horas antes. Quando a gente vai só tomar um banhozinho assim básico, uma casinha básica, 30 minutos tá. Gente, eu confio em vocês, meninas, por favor. Por favor. Então, vale a máxima, né? Se eu sei que eu vou sair, que eu tenho um encontro, gente, se eu tenho um encontro, eu saio sempre com antecedência, né? Eu sempre costumo brincar com o Ronaldo, porque eu digo assim, Ronaldo diz assim, tu já tá aqui. Eu digo, já tem que me programar antes, tem que levar em consideração que eu vou vir de moto, pode acontecer algo no meio do caminho, aí se vai ter uma moto para me pegar ou não, é outros 500, se não tiver eu vou ter que tirar a pé mesmo, mas eu tenho um compromisso, né? Eu tenho um compromisso, e esse meu compromisso é uma responsabilidade minha, né? É uma responsabilidade minha. Então, quando a gente sabe que tem um compromisso, eu quero me arrumar, e eu sei que eu vou demorar 1 hora, eu me arrumo 1 hora antes, aliás, 2 horas antes, porque eu tenho que chegar na igreja com antecedência, não chegar na igreja 7h30 em cima do início da liturgia da Santa Missa. Então, eu me preparo antes, chego antes, né? E esta preparação, vejam, quando você chega na missa com antecedência, você começa a fazer seu exame de consciência, você vai se desprendendo das desatenções que você vem trazendo lá de fora, dos problemas que você vem trazendo de fora. Então, esse chegar antes na missa te prepara também, vai preparar você espiritualmente. Então, né, a nossa missa é o encontro mais importante. Todo domingo a gente vai encontrar o Senhor. Então, gente, é o encontro mais importante da semana. A gente sabe que a liturgia eucarística é o coração da missa, né? E nisso a gente tem a consagração do pão e do vinho. Qual a importância, qual é o peso que se tem para nós católicos olhar, prestar atenção, contemplar e participar dessa liturgia eucarística? Todo, Jennifer. Todo. Tá vendo, né? O peso é todo. Por quê? Eu não estou diante de uma bolacha, né? Eu não estou diante de um suco de uva ou de uma jujuba. Eu não estou diante de qualquer coisa. Eu estou diante do Deus verdadeiro. Acontece no altar algo chamado transubstanciação. Que o que ocorre não é a mudança da matéria, né? A matéria continua ali, você está vendo a partícula, lá a hóstia que nós chamamos, né? A partícula, você está vendo o vinho, mas ali aconteceu uma mudança, né? Como eu poderia dizer, exemplificando. Quando você, um exemplo aqui, né? Quando você vai aqui fazer um bolo, por exemplo, você no bolo coloca vários ingredientes, certo? Mas você tem que colocar o trigo. Fazer um bolo, você vai colocar lá o trigo, né?
Quando você vai comer aquele bolo, que ele está assado, delicioso, você está vendo ali o bolo com gosto de baunilha, de chocolate e tudo mais, você já não vê mais o trigo branco, né? Você vê ali um trigo bem assado com gosto de determinada coisa. Aconteceu ali uma mudança ali, mas o trigo, na sua essência, permanece. Ninguém retirou o trigo permanece. Quando acontece a transubstanciação, a matéria, mesmo sendo a mesma, ali a essência já não é a mesma. A essência ali agora é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Embora os nossos olhos não contemplem carne, corpo, né, e sangue, mas é o corpo que ele deu lá, como vai narrar Lucas, né? Quando Lucas diz, quando na ceia ele reúne com os apóstolos, né? Nós vamos fazer essa memória na Quinta-feira Santa, que é a instituição da Eucaristia. Cristo reúne com os apóstolos e diz: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Tomai e bebei, isto é meu sangue que será derramado por vós. Tomai do verbo pegar, ou seja, Cristo que se dá gratuitamente para todos. E ele diz: fazei isto em minha memória. A igreja continua celebrando na memória do Cristo, né? A igreja continua naquele mesmo momento em que nós celebramos a Eucaristia, também celebramos a paixão do Senhor, porque Cristo se deu. E ele mesmo, vai dizer São Paulo, em uma de suas cartas, ele mesmo, quando se dá, quem seria, olha só o que São Paulo vai dizer, Cristo que se dá gratuitamente, né? Ele que diz que devemos fazer isso em memória, quem seria, Paulo não vai dizer com essas palavras, né, mas na tradução, quem seria louco de fazer o contrário disso, né? Algumas religiões mudaram, e isso depois de 1500 anos, né? 2000 anos de igreja, 1000 anos de igreja, aliás, perdão, e depois aqueles que se revoltaram na Reforma Protestante fizeram isso, tiraram a Eucaristia. Eles celebram, mas de forma diferente, não é Eucaristia, até porque eles usam o suco da uva, alguns fazem um suco de uva lá, usam pão mesmo, né? Então assim, nós temos a sucessão apostólica deixada por Cristo no primeiro memorial da sua paixão. Nós temos essa sucessão, ninguém tira da igreja, né? Nós temos a sucessão, assim como também as outras nossas irmãs, os outros nossos irmãos católicos, das igrejas ortodoxas, e outras são 7 igrejas, né? Agora me falha o nome das 7, uma delas é a ortodoxa, tem a igreja de Antioquia, a igreja de Copta, tem outras igrejas católicas que estão com o mesmo rito, né? Mas tem algumas divergências sim, mas que a Sagrada Comunhão também acontece. Esse rito da Sagrada Comunhão foi tirado justamente pela reforma, que não foi reforma, foi uma bagunça. Me desculpe, meus irmãos protestantes, mas a verdade precisa ser dita, foi uma bagunça protestante, né? Quem quer fazer reforma faz como São Francisco fez, né? São Francisco ensinando a igreja, como Santo Inácio, como os mártires, os santos da igreja, né? Que deixaram um legado. Esses fizeram reforma na igreja, estes fazem reforma na igreja, os santos fazem reforma na igreja. Mas quando a gente busca interesse próprio, não existe reforma, existe uma desunião, uma desavença, uma separação. Tem até uma história que Jennifer até iniciou, eu vou falar ela mais completa,
É a história de dois amigos, né? Que falam, um é católico, outro é protestante, e um convida o outro para a sua igreja. Então, o católico, com muito receio, vai com esse amigo para a igreja protestante, e ali ele vê todo o ritual deles, todo o processo, e no final o amigo protestante pergunta, o que achou? Ele disse, eu senti algo mais importante, que na minha tem, que é a Eucaristia, que não é só o suco que vocês usam, mas nós sentimos realmente que não é só a matéria, mas é algo mais profundo. Só falou isso, ele foi para a missa, o amigo protestante, e deixou ele quietinho, não falou com ele, deixou ele lá vivenciar a missa, acabou a missa, o padre inicia todo o processo litúrgico, a consagração eucarística, e no final ele vai até o menino e diz, e o que achou? Ele disse, eu quero falar com o padre. Aí vai falar com o padre e diz, eu quero que o senhor me dê a hóstia. E o padre pegou uma hóstia no saco, normal que não estava abençoado, e deu a ele. Ele disse, não, essa não, eu quero aquela que brilhou quando o senhor ergueu no altar. Aquela que realmente mostrou que era o Cristo. Então, a nossa igreja, como o padre Paulo Ricardo fala, né? É lindo ser católico. Nós sim temos todos os amparos, temos até os milagres eucarísticos, não é isso? Sim. Nós não só falamos, mas nós temos comprovadamente os milagres eucarísticos, voltados para a Eucaristia, tudo isso nos dá essa certeza que a nossa igreja é viva. Exato. Olha que eu sempre gosto de um parágrafo, Ronaldo, do Catecismo, que vai ser o parágrafo 1382, né? Aquilo que eu falei, o Catecismo vai dizer o seguinte, a definição, né, pelo Catecismo da Santa Missa. O que é que o Catecismo vai dizer lá no parágrafo 1382? A missa é, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o memorial sacrificial na qual se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão no corpo e no sangue do Senhor. No entanto, a celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo pela comunhão. Comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós. Ou seja, quando você participa da Sagrada Comunhão, você não está só recebendo Cristo, mas Cristo que se faz presente em você pela Eucaristia agora. Você está pleno do Senhor pela Eucaristia. Você se enche do Senhor pela Eucaristia, né? É lindo quando você entende que você não apenas botou algo na boca, vamos usar essa expressão, você apenas botou algo na boca, mas que você está em plena comunhão com o próprio Criador. E essa diferença, né, que o menininho da história que você falou, ela é interessante porque se nós pudéssemos contemplar a missa com os olhos, né, espiritual falando, nós veríamos a grandeza, a grandiosidade que é a celebração do corpo de Cristo ali por meio dos seus sacerdotes, né? Por meio de todos os que estão ali. Então, muita gente até diz, eu vou assistir a missa. Não, você não vai assistir a missa, você vai participar. Se você é católico, apostólico, se você é batizado, você vai participar. Quem vai assistir a missa? Quem não vai participar. Quem não vai ter ali a comunhão. Aí realmente vai assistir, vai só escutar, vai só olhar, né? Mas nós que somos católicos, que temos a obrigação de nos confessar quando estamos em pecado para podermos comungar, nós não vamos assistir, nós vamos participar. Então,
Hoje a gente aprendeu uma coisa que é muito importante para nós, que é ir à missa. Eu estou me sentindo como uma professora ensinando a vocês, repetindo. Então, muito obrigada por explicar, por estar aqui disposto a nos ensinar cada vez mais, porque a gente, né, aprendemos todos os dias, né? E quando a gente precisar, a gente chamará você de novo, certo? Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço ao Ministério pelo convite, agradeço a Ronaldo também pelo convite. Ronaldo, mais uma vez, obrigado, tá? Estou à disposição sempre, né? Que estes ensinamentos, né? Esta nossa conversa aqui, esse bate-boca, ele possa realmente chegar ao coração, que ele possa surtir efeitos, que as pessoas possam entender o real sentido, o real sabor da Santa Missa, que não é apenas um encontro de amiguinhos, que não é uma festinha, que não é um momento em que eu vou, digamos assim, por mera obrigação, mas é porque eu vou encontrar com o meu amor maior, eu vou porque eu me sinto na necessidade de buscar aquele que me ama, aquele que me amou primeiro. Então, pessoal, lógico que em uma hora não dá para explicar realmente o que é a Santa Missa, né? Falta muita coisa. Acho que a missa é muito mais aprofundada, requer mais tempo, mas infelizmente nosso tempo é curto, Márcio. Talvez o segundo round aí a gente pode criar uma segunda parte 2 aí para falar sobre a Santa Missa. Claro que sim. Tá certo? Então agradecemos de coração a sua presença, seu conhecimento, seu partilhar conosco, né? E deixar as palavras finais com Jennifer. Nós vamos colocar também no nosso abaixo do nosso vídeo aí os canais de comunicação para vocês entrar, colocar suas perguntas, tirar dúvidas, e nós vamos estar também respondendo, tá certo? Eu acabei de receber uma mensagem aqui agora, né? De suma e grande importância. Hoje tem missa. Vá. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigada. E espero vocês aqui no próximo episódio. Tchauzinho.